Olá, seja bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast onde você aprende da sua vida cristã com Cristo, de uma forma descontraída e também descomplicada. Hoje nós temos um assunto muito especial e eu acho que esse assunto, ele tem um quê diferente porque ele leva para um lado prático, aonde você vai aprender a fazer isso dentro da sua vida, dentro do seu cotidiano e vai te ajudar muito. E para falar sobre esse assunto, eu tenho uma amiga minha aqui, que é a Lari. Oi, Lari, seja Olá, bem-vinda ao BeiraCast. muito obrigada pelo convite. Eu estou extremamente feliz e Legal. bora Nós lá. vamos falar sobre disciplina hoje, como que a disciplina ela tem que estar dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa caminhada cristã. E para falar disso, nós estamos a Lari aqui. Lari, conta um pouquinho mais de você, o que você gosta de fazer, o que você está estudando. Então, eu sou a Lari, uma jovem cristã, né, estudante de engenharia elétrica, casada, muito bem casada. E a minha rotina ela é bem intensa, né? Bem corrida. Mas eu vim aqui contar um pouquinho de como é possível, né? A gente ter constância, propósito e colocar tudo em equilíbrio, né? A vida espiritual, pessoal, profissional, exatamente nessa ordem pra gente não perder, assim, o que realmente é mais importante na nossa vida. Legal. Então, como a gente vai falar sobre disciplina, nós não poderíamos deixar de contextualizar como que funciona essa questão da disciplina dentro da Bíblia, né? Porque a gente tem ali a questão do processo de santificação. Então, quando você aceita Jesus, você tem o processo de conversão. Só que aí o processo de santificação, ele vai aí decorrer ao longo da sua vida até a eternidade, quando então Jesus voltar e nós formos glorificados, que daí, de fato, seremos perfeitos. Mas, enquanto isso, a gente está no processo de santificação eterno. Então, a disciplina ela é muito importante nesse processo de santificação, né? O processo onde você começa ali a ter os altos e baixos e quando você precisa realmente colocar a disciplina em jogo para você conseguir ter um tipo de constância, né? Como que isso funciona para você? Como que você tem essa visão sobre esse processo de santificação? Então, a minha rotina, confesso que antes de eu ter essa caminhada cristã, ela era muito diferente, né? E não tinha propósito, era bem vazia, não tinha constância, era algo assim, eu por mim mesma e nossa, era muito distante do que eu realmente planejava pra minha vida. Uhum. Quando eu coloquei, né, a minha vida espiritual em primeiro lugar, que é o que todos devemos fazer, tudo se abriu, assim, como se tivesse um porquê a mais do porquê você tá fazendo aquilo ali. Por que que realmente vale a pena? Por que que realmente vale a pena a gente dar aqueles checks, né? No nosso devocional, no nosso trabalho, em algumas coisas com os nossos amigos. É realmente incrível, né? Essa transformação, e eu sempre, né, pedi muito pra Deus, assim, me transforma, sabe? Vira essa chavinha na minha mente pra eu realmente, cara, eu quero fazer porque eu acordei, eu tenho saúde e eu tenho um propósito que é realmente não só por mim, mas por às vezes motivar pessoas ao meu redor, que o meio acaba ele nos auxilia, Influencia, né? influencia muito, Aham. né? E isso é, nossa, assim, é nítido, né? O quanto Deus age e me auxiliou nessa transformação, assim. Eu digo que é uma libertação, na verdade, do que eu Legal. tinha e do que eu realmente estou vivendo, estou me maravilhando a partir da caminhada cristã. Legal, mas o início da disciplina ele não é fácil, né? Hebreus fala, ó, né? Hebreus no capítulo 12, versículo 11, fala assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Ou seja, ali quando você começa, parece que não é alegria, mas tristeza. Mas mais tarde, porém, produz fruto de justiça e de paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ou seja, quando você começa a ter a disciplina, parece que no começo é chato, é maçante, né? Eu comecei a fazer academia há pouco mais de um mês. Voltar a fazer academia, né? E, cara, no começo é muito chato você começar a fazer ali e o processo é chato, mas agora parece que você vai pegando gosto e você começa a sentir prazer Uhum. de estar exercitando o seu corpo, de estar trazendo saúde para dentro do seu corpo. Eu sei que você faz academia também, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas o processo de disciplina é exatamente esse. No início é muito ruim, é muito chato, né? Uhum. Então, o que acaba me auxiliando bastante, assim, é a gente criar pequenos hábitos, né? E também acabar tornando o momento bom, confortável. Claro, a gente é movido também pelos resultados, né? Uhum, Quando a com gente começa a certeza. ver um quilinho a menos,
né, ganhando músculos, enfim, ou em outras áreas, né, não só para quem treina, é muito legal. A gente é movido a resultados, né? Mas é como um treinamento, né? Cristo nos treina tanto na vida espiritual, na vida pessoal, na vida profissional. Ele vai nos treinando como um atleta, né? Ele vai treinando Perfeito. até realmente, uau, né? Ter aquele campeonato, aquela corrida. Então, assim, Deus vai nos treinando para justamente termos essa disciplina, essa caminhada de acordo com o que Ele quer pra gente, Legal. né? Então, assim, eu, né, tive bastante dificuldade nesse início também, tá? Não, é bem desafiador mesmo. Às vezes tem pessoas que acordam mais cedo. Eu, por exemplo, gosto muito de acordar Mais mega cedo. cedo. Eu também, eu acordo umas 5h30 da manhã, todos os dias. Eu acordo super cedo, todos os dias, e sou muito feliz com isso, mas eu entendo que tem pessoas que não têm esse hábito, não têm essa facilidade, né, que é normal. Cada pessoa tem, né, seu estereótipo. E auxiliando, assim, você criando pequenas metas, você vai dando aqueles checks e vai... Nossa, é maravilhoso, assim. Legal. Depois que você vira essa chavinha, que nem eu falei, né? Que nem você tá virando a chavinha, tá pegando o gostinho, vendo um resultado, tá vendo algo bom, às vezes acaba fazendo até uma amizade, né? Ou conversando com outros amigos sobre isso, que o meio, né, influencia Isso é muito importante. E, nossa, às vezes até, assim, algumas coisas como uma playlist, por exemplo. Uma playlist que você gosta de ouvir enquanto treina, que te motiva, te dá foco, te ajuda a liberar a endorfina, até aquele boom, né? né? É muito legal, muito legal. E como que você organiza a sua rotina hoje? E divide ali, eu sei que tu faz faculdade também, e trabalho, e casa, e faculdade, e academia. Como que você organiza essa sua rotina no dia a dia? Então, eu uso, assim, desde que eu acordo, alarmes, agenda pra tudo. E eu tenho muitas listas de checklists do que realmente eu preciso fazer em certos dias. Tu é a né? louca da organização, Sim, né? eu sou bastante, né? Isso é muito bom, mas também tem que ter um equilíbriozinho ali, sim, né? com certeza. Todo mundo que trabalha no mesmo ritmo que a gente, né? Principalmente agora, com vida de casada, a gente vê essas diferenças, né? Mas é bem legal, assim, ir aprendendo, né? Mas uma coisa que eu gosto muito, né? Como eu falei, são as listas para me organizar, para eu manter o foco no que realmente preciso. O que eu realmente não é indispensável fazer hoje. X, Y, Z coisas. E daí eu vou me organizando. Tipo assim, eu acordo, eu tenho meu devocional, eu vou pra academia cedinho, depois eu vou pro trabalho, depois tenho aula quase todos os dias, né? Vou pra aula. Às vezes eu tenho aula online, às vezes aula presencial mesmo. E depois chego em casa já no final do dia, dou uma atenção pro meu marido e acabo tendo algumas coisas, vão ficando às vezes em segundo plano. Às vezes as coisas da casa ficam um pouquinho, ele me auxilia bastante, claro, mas vão ficando um pouquinho pro domingo, pra fazer no domingo. Alguns encontros com a família ou com os amigos também ficam mais pro final de semana. Não que não são prioridades, mas tem coisas que são indispensáveis na nossa rotina, com certeza. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa que tenho bastante tanto planilhas, checklists, alarmes. Eu acho que eu tenho mais de uns 20 alarmes por semana no meu celular. Tipo assim, pra realmente lembrar e fazer as coisinhas. Tipo assim, devocional. Eu sempre tenho meu devocional de manhã cedinho, né? E gosto de ter alguns momentos de oração durante o dia. Então, Legal. Só que nem sempre eu lembro. Por quê? Às vezes tem uma urgência do trabalho, às vezes tem uma urgência da faculdade, às vezes eu tenho que fazer uma coisa que sai da minha rotina, que acontece, que é normal, né? Normalmente é normal. Eu tenho alguns lembretes pra me fazer essas orações. Então, assim, eu gosto muito disso, tipo, agora eu vou ter esse momento, vou criar esse ambiente legal aqui pra isso realmente acontecer e fazer. E daí depois dá aquele checkzinho. Poxa, consegui. Nem Legal. sempre a gente dá conta de tudo, é normal, né? Eu tenho que me policiar um pouquinho nisso, né? Eu me cobro bastante, né? De quando eu não cumpro o que realmente eu gostaria de cumprir todos os dias. Mas, assim, é uma sensação maravilhosa. Tipo, por mais que eu esteja cansada, quando eu deito às 11 horas da noite na cama, tipo, eu fiz o que realmente precisava, né? Legal. E o resto vai indo assim, quando possível, vai entrando na rotina, né? Então, a gente pode falar que os alarmes, os lembretes, os checklists são ferramentas que você usa
para te auxiliar a manter essa constância no seu dia a dia. É isso, né? São ferramentas que auxiliam a manter a constância no dia a dia, auxiliam a gente a conseguir fazer tudo o que precisa fazer no dia, né? E tudo mais. Realmente. Uma coisa assim, a gente nem sempre eu acordo motivada, tá? Então, é isso que eu ia te perguntar, a questão da motivação. Como que você lida com isso? Porque às vezes, eu acordei e não tô afim, hoje eu quero ficar na cama. Como que acontece essa questão da motivação? Uma coisinha que eu tenho, assim, na mente, né? Também eu tive um período que eu morei sozinha, né? Então, meio que você tem que fazer por você Você é mesmo. meio que obrigado, Então, né? tem que ser feito, entendeu? O devocional, ele tem que ser feito, né? Não, você não precisa levar com aquele peso de tipo, eu vou fazer agora, não Mas sei. tem dias que a disciplina e a constância Mas exigem isso, exatamente. né? Por que se eu vou pro trabalho todos os dias, por que eu vou deixar meu devocional pra depois? Até porque a Bíblia fala que o nosso culto tem que ser racional e não emocional, né? Exatamente, a gente não é movido, a gente não pode ser movido totalmente pelos sentimentos, Exatamente. porque senão, realmente, não vamos ter uma disciplina, uma organização na nossa Perfeito. rotina, né? Então, assim, eu tenho isso de que as coisas têm que ser feitas, né? Às vezes, claro, com a motivação, com aquele gostinho, aquela êxtase, ai, que legal esse momento. Sim, mas nem sempre vai ser assim. Uhum. Então, assim, eu tenho muito isso, tem que ser feito, né? Então, ter as metas, né? Uma coisa que me auxilia principalmente nos treinos, assim, eu tenho uma meta de treinos anuais. Então, assim, eu tenho que me distribuir aqueles treinos anuais, tanto no meu mês quanto nas minhas semanas, para mim conseguir cumprir. Então, Uhum. isso vai me encaminhando para eu realmente cumprir aquilo ali. Claro, são metas, assim, que são possíveis, Alcançáveis, né? alcançáveis, né? Mas é algo, assim, que me ajudou bastante desde que eu comecei a focar mais nos treinos, assim, e realmente procurar uma condição melhor de saúde, né? E daí eu fico, cara, eu me comprometi comigo mesma. Mesma coisa com o devocional, me comprometi, eu e Deus, me comprometi. Eu tenho que fazer. Então, eu vou sentar aqui e vou fazer isso que precisa ser feito. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar é que nada supera a rotina, sabe? A gente ter essa Uhum. rotina, criando esse hábito e vai dando aqueles gatilhos. Por mais que às vezes a gente tenha o gatilho do desânimo, a gente tem o gatilho, tipo, você se Você comprometeu, prometeu que ia ser feito isso, né? tem que ser feito. Então, uma coisa que também eu aprendi muito com a minha mãe, que é melhor feito do que perfeito, né? Então, isso assim, isso em qualquer área da nossa vida, faça, vai. Às vezes você tem 30 minutinhos para fazer uma caminhada, faz, Melhor sabe? do que não fazer nada, né? Exatamente, faz alguma coisa. Você tem, às vezes, infelizmente, acordou um pouquinho mais tarde, não deu o horário de fazer o devocional, aquela 1 hora que a gente realmente gostaria, eu pelo menos gostaria muito, né, de Uhum. todos os dias ter, às vezes não é possível. Então, às vezes, vai ser um pouquinho mais apertado aqui, assim, vai ser um pouquinho mais apertado em outra área, né, de tipo, às vezes até no estudo, não deu tempo de estudar como a gente gostaria para uma prova, mas faz, porque é melhor do que você não fazer exatamente Exatamente. nada. Então, feito é melhor do que perfeito. Isso um lema na minha vida, assim, de que às vezes a gente fica meio que procrastinando as coisas, com várias áreas, né? Fica procrastinando e não dá aquele start, né? De Perfeito. tipo, precisa ser feito, vamos lá. E a gente é adultinho, né? Então a gente tem que fazer as Tem que coisinhas ter a disciplina, né? pela gente, né? Tem que ser a disciplina. O que eu gostei que você falou foi em questão a parte do planejamento, porque você disse que você estabelece metas aí mensais, semestrais, e é muito importante porque Provérbios, no capítulo 21, versículo 5, eu até deixei anotadinho aqui, fala: os planos bem elaborados levam à fartura. Ou seja, quando a gente planeja uma coisa e a gente estabelece um plano, uma meta, uma coisa que a gente precisa alcançar, fica muito mais fácil de ter disciplina. Porque daí você vai sempre lembrar daquela meta, você vai sempre lembrar do planejamento que você fez e a disciplina se torna um pouco mais fácil. Uhum. Se torna um pouco mais fácil de você manter a constância, né? Sim. Então, como tu falou, né, em Provérbios, esse versículo, assim, fala muito comigo, né? Eu gosto muito de fazer planos, de ter tudo traçado, assim, pelo menos o que eu pretendo, né? Anualmente, a cada 5 anos, aquelas metas, né? Aquele Legal. plano de metas que a gente quer atingir em certo período de tempo, né? E isso é maravilhoso, assim, eu gosto bastante de ter isso traçado, ver isso, eu sou muito visual, né? Então, isso me ajuda bastante de ter isso bem separadinho, assim, do que eu realmente gosto de fazer. E uma coisa que pode nos auxiliar bastante são os celulares, tá? Os celulares têm muitas ferramentas que nos Usar a auxiliam tecnologia a nosso favor, né? usar a nosso favor.
com a inteligência artificial, né, pode nos auxiliar muito, mas outras ferramentas, até mesmo como um alarme, uma agenda. Existem diversos aplicativos que nos ajudam a organizar a nossa rotina do que realmente precisa ser feito. Tenho que marcar uma consulta, tenho que ir numa consulta, tenho que fazer algum evento da igreja, alguma coisa para a igreja ali, alguma coisa que você tem que auxiliar, tenho que estudar para tal prova, e vai vendo assim, dentro das atividades que você tem. Às vezes você tem 20 atividades para um dia que realmente vai surgindo, né? Qual é a prioridade? O que é minha prioridade aqui? O que precisa ser feito primeiro, né? Porque às vezes a gente quer fazer tudo e não faz nada, né? Então a gente tem que ir se organizando e vendo isso. Então, as ferramentas que o celular tem diversos aplicativos, tem frequências sonoras que acabam nos auxiliando para concentração, para um momento de devocional. Então, isso vai ajudando e a gente vai abrindo. Quando o cérebro assimila aquela frequência sonora com aquele ambiente, com aquela luz, às vezes uma luz mais baixa, ou aquele ambiente mais calmo, às vezes num parque, assim, um momento mais com a natureza, conexão. Ele já assimila e ele começa automaticamente agindo de acordo com o que realmente precisa ser feito, porque você vai criando aquele hábito de agora já é a hora. Que nem tem a rotina de sono das crianças, né? Então a gente tem a nossa rotininha de devocional, a gente pode ter uma rotininha para ir para academia, para estudar, para várias coisas. Isso é muito importante. Eu até usava um aplicativo, o nome dele acho que era Tic, que é um aplicativo que é de checklist assim mesmo. Você organiza por horário as suas listas, você faz várias listas, daí você organiza por horário e conforme vai dando o horário, ele te avisa no celular e você pode dar o checkzinho nas suas atividades ali. É muito massa, é muito massa. Eu tenho TDAH, né? E o TDAH precisa muito de checklists para poder se organizar. Então, eu organizava ali. Hoje eu não uso mais, porque eu comecei a tomar remédio, enfim. Mas ajuda muito na organização do dia a dia. Com certeza. Eu quero saber de você agora como que você, nessa sua rotina, que você diz é uma rotina extremamente corrida, como que você consegue organizar a questão do seu devocional? Porque é muito importante a gente ter, é corrido, a gente precisa trabalhar, precisa estudar, precisa de tudo, mas como que a gente separa esse tempo pro devocional? A gente falou sobre devocional no podcast passado, foi muito massa conversar com a Deb sobre isso, mas como que você consegue encaixar o devocional na sua rotina? Dar prioridade pro devocional na sua rotina? Então, é a primeira coisa que eu faço, né, ao acordar e levantar. Eu gosto de ouvir uma música que já vai, assim, meu cérebro já vai acordando, tipo assim, vamos pro dia, né? Vamos acordar, querida. Isso, sempre escuto um louvor, assim, mais animadinho, que acaba me ajudando. E faço uma oração, Deus esteja comigo, né, a partir de agora. Nem sempre dá tempo, nas primeiras horas ali, de eu fazer o devocional como eu gostaria. Mas eu reservo um outro período, que é o horário do almoço, né? Sempre na academia, gosto muito de ler, às vezes quando eu vou fazer esteira, bike, né? Tem um momentinho ali que você consegue ler. Então eu acabo lendo a lição do dia ali, ou o devocional do dia ali. Sempre eu tô lendo nesse período, né? E até as pessoas ao meu redor já sabem, de tipo, ela tem que ter... Tem uma esteira que ela tem um suportezinho maior, assim. É a sua esteira já. É a minha esteira, porque eu gosto de ler. Então, assim... É bem legal, assim. E eu divido, tem esse momentinho ali, né? Que gostaria que fosse maior, mas às vezes não é possível. E daí, no meu horário de almoço, eu tenho um pouquinho mais de tempo, porque eu almoço já no trabalho, né? Então, assim, como eu tenho um almoço rapidinho, eu tenho ali uns minutinhos, daí às vezes eu levo a minha lição, minha Bíblia, e tô lá, fico na minha bancada, fico fazendo minha lição, fazendo meu devocional. E as pessoas ao meu redor, às vezes meus colegas, já nem vêm falar comigo, porque sabem que eu tô no meu momentinho. Boto meu fone, boto minha musiquinha, e aquele é o momento que realmente eu vou estar focada naquilo ali, né? Nossa, eu ainda falo pro Rodrigo, meu marido, eu falo assim, depois que eu faço aquela parte da lição ali, parece que a minha tarde... Flui, uau, né? Parece que eu tomei um pré-treino, assim, de tipo, cara, agora tem o gás que eu preciso pra continuar o dia, sabe? Isso, eu realmente gostaria de ter esse devocional, esse período maior, assim, pra poder me dedicar na manhã, mas realmente, como você falou, é bem corrido, né? Tem horário, tem coisas que tem horários que a gente tem que cumprir. Então, no momento tá sendo assim, mas eu pretendo futuramente conseguir ter esse momentinho mais. Mas é muito importante tu conseguir colocar Deus dentro da sua rotina, né? Isso é extremamente importante, porque você não deixou Deus de lado. Você teve um momento de priorizar, não, esse momento eu vou reservar para Deus. Mesmo que você esteja em constante
conversa com Deus, mesmo que você esteja em constante comunhão com Ele no dia a dia, como você diz, tem os seus horários de oração e tudo mais, mas você separar o tempinho ali que você consegue para falar com Deus, isso é muito importante. E isso fica uma dica para você também. Porque às vezes a gente imagina que, tá, eu não consegui falar com Deus de manhã, eu não vou falar com Deus durante todo o dia, né? Não é assim que funciona. Claro, se for possível falar com Deus no primeiro horário do dia, é fantástico, é muito bom. Mas se não conseguir também, você pode ter outros horários durante a sua rotina, durante o dia, que você pode falar com Deus. Outros horários durante a rotina que você pode separar para estar tendo seu devocional, tendo seu relacionamento com Deus. Isso é muito importante. É como a Lari disse, feito é melhor do que perfeito. Você precisa ter um horário para conversar com Deus, você precisa ter um horário para falar com Ele, um horário para estudar a palavra dele, um horário para aprender um pouquinho mais dele. Isso é muito importante. A gente falou sobre isso no episódio passado, mas eu quero te perguntar sobre uma questão que às vezes para mim eu acho que é a mais difícil. E é dizer não. Porque às vezes a gente precisa dizer não para ter constância. E aí isso me pega. Porque eu sou uma pessoa que dizer não é extremamente difícil. Às vezes a gente é convidado para um compromisso com os amigos, às vezes a gente é convidado para alguma coisa e dizer não é muito difícil. Como que você lida com essa questão do dizer não para manter a sua constância? Aprendendo também, tá? Também tem esses desafios, assim. Mas realmente, como eu já tenho minha rotina bastante listada do que eu vou fazer, às vezes até mesmo no final de semana, né, com os amigos, é tipo, eu gosto de me programar antecipadamente, tá? Às vezes tem aqueles rolês, aquelas... Bem aleatórios que a gente faz, tipo, né? Vamos. Gosto, é legal, claro, mas eu, particularmente, prefiro aquele que a gente marca de um final de semana pro outro, que eu me organizo, já sei o que eu vou fazer antes, já sei o que eu vou fazer depois. Porque, tipo, no outro dia, por exemplo, tem uma atividade cedinho, então eu não vou ficar até tarde. Então, tudo isso eu gosto de já estar meio programado, principalmente com o Rodrigo, eu sempre gosto. Vamos se alinhar aí pra gente, às vezes, né, conseguir cumprir o que realmente precisa. Sim, a minha esposa também é assim. Mas tem muitas vezes que a gente tem que dizer não. Olha, realmente hoje não dá, ou já temos outro compromisso, ou porque amanhã vamos fazer outra atividade e não é possível, não vai caber agora. É muito importante essa questão do dizer não, porque a gente precisa realmente colocar prioridades na nossa rotina. A gente precisa realmente colocar, não, eu não vou poder hoje ficar no rolê com vocês até um pouco mais tarde, porque amanhã eu tenho toda a minha rotina de ir pra academia, a minha rotina de ir pro trabalho e tudo mais. Então é muito importante essa questão do dizer não. A gente vê que essa questão da rotina, ela é muito importante, porque, olha só, Daniel, apesar dele estar jurado de morte, ele orava a Deus 3 vezes por dia, rotineiramente. Nossa. Rotineiramente. Então, apesar da circunstância em que ele estava inserido, ele manteve a sua comunhão com Deus e a sua rotina, enfim, e isso se encaixa não só na comunhão com Deus, mas em outras áreas da nossa vida também, ele mantinha essa constância, apesar das circunstâncias, né? Exatamente. Nossa, isso é magnífico, assim, quando eu li a história de Daniel, caraca, arrasou, né? Arrasou. Nossa, realmente, diante dos desafios, né, e do que a gente realmente gostaria de estar alinhado com Deus e que a gente realmente quer cumprir para atingir os propósitos que Deus tem para a nossa vida, a gente tem que dizer muitos nãos para poder dizer sim a Deus e ao propósito que Ele tem pra gente. Exatamente. Começar pequeno. A gente precisa começar. E como que você pode dar algumas dicas práticas pra galera de como começar? Comece! A gente sempre fala, em alguns episódios aqui a gente já falou sobre isso também, né? Sobre só começa. No episódio passado sobre devocional, a Deb falou sobre isso. A gente teve outros episódios que a gente falou sobre isso. Então, como você pode dar algumas dicas pra galera de como começar? Então, eu sou muito movida a metas. Mas assim, você também tem que colocar metas atingíveis, né? Então, coloque pequenas metas, né? Hoje vou acordar cedo, vou fazer tantos treinos na semana, quero fazer devocional todos os dias. Coloque metas, estipule, seja visual. Se você gosta de usar checklists no celular ou algo post-its, algo assim, né, mais visual para palpável, assim, você
crie essas metas, estipule e que se comprometa consigo mesma. Eu sou muito de conversar comigo olhando pro espelho, tá? De tipo assim, Sério? me dá bronquinha. Tu é a louca do coaching, né? Me dá bronquinha. E tipo assim, você se prometeu, por que você não tá fazendo? O que tá acontecendo? O que tá tirando você do que você realmente alinhou contigo mesma? Porque, tipo assim, a gente pode usar o nosso cérebro a nosso favor, mas ele também pode nos Ele se sabota né? bastante, né? Então, assim, a gente tem que cumprir. Então, vai colocando aquelas pequenas metas e vai fazendo. Hoje não deu? Tudo bem. Não anula tudo, né? Tipo assim, não fiz a lição na segunda-feira. Não vou fazer mais nenhum dia. Não, realmente vai. Não deu pra fazer hoje? Faz amanhã, faz os 2 dias e vai se encaminhando. Coloque pequenas metas. Isso é muito importante. Uhum. E pra gente realmente atingir o que a gente gostaria. Ter clareza e ter um propósito. Isso ajuda muito, né? Ajuda demais. E essa questão da disciplina, ela também se torna um fruto do Espírito. Lá em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 22, 23, ali a gente tem os frutos do Espírito, né? E o domínio próprio, ele acaba sendo a própria disciplina. Exatamente. Porque a gente começa a ter domínio sobre a nossa própria carne. Porque às vezes a nossa vontade carnal não é fazer exercício, e nem um pouco. A vontade carnal não é comer disciplinadamente. A vontade carnal é comer o que dá na telha, comer coisa gordurosa que é muito bom, vamos falar a verdade, em sabor, mas pro nosso corpo não é bom. Então, ter disciplina também acaba se tornando parte do domínio próprio, né? Por isso que é importante aquilo que eu falei, o convite para Jesus caminhar e trilhar aquele dia. Nossa, tu pegou contigo. a chave. Perfeito. Pega na minha mãozinha e me leva para onde eu preciso. Então, assim, eu sou muito disso. Jesus faria isso? Jesus comeria isso? Talvez ele comeria em algum momento, né? Mas não em todos, né? Mas não em todos, exatamente. Porque ele vai dizer os sims e os não. Então, assim, pensa nisso, né? De que saber que a gente não tá sozinho na caminhada. A gente não tá lidando, assim, por mérito nosso, né? Vou ser uma pessoa melhor. Uhum. Não, né? Realmente, a gente quer evoluir, mas para ter uma imagem mais parecida com Cristo. Perfeito. Né? E você pode dizer que depois que você conheceu a Jesus, a sua rotina mudou? Com certeza. Graças a ele, literalmente, assim. Como eu falei no início, né? A minha rotina eu tinha um pouco de disciplina, assim, sempre fui muito estudiosa, gostei muito de ler, trabalhei, né? Uhum. Mas desde que eu comecei a minha caminhada cristã, assim, conheci um pouquinho mais de realmente como é ter Jesus no nosso dia a dia, tudo mudou, porque tem um porquê a mais. Como eu falei, tem um propósito. Não é só por mim. É pelo meio, é pelos meus amigos, é pela minha família, é pelo que ele quer realizar na minha vida. Então, assim, se hoje eu tô aqui, é porque já tô fazendo um pouquinho do que ele quer. Levar essa mensagem de tipo, faça. Influenciar outras pessoas a também fazerem, né? Exatamente. Perfeito. Eu queria que agora você desse uma última palavra pra galera, que a gente tá terminando o nosso episódio, e eu queria que você deixasse um último conselho prático, alguma coisa que venha do fundo do seu coração pro pessoal que tá nos assistindo. Você pode falar diretamente na sua câmera pra eles poderem te escutar agora. O meu conselho é alinha o que Deus quer realmente pra você. Alinha com ele, conversa, pede pra ele te mostrar nitidamente o que ele deseja para você. Ele vai te mostrar, ou também dê abertura a ele para que te mostre como você vai trilhar isso, como você vai dispor na sua rotina, como você vai dispor no seu dia a dia, e isso vai ser fantástico. Uma outra dica que eu gosto bastante é ter playlists para certos momentos. Isso ajuda bastante, assim. Eu tenho uma playlist de louvores que eu gosto de treinar com aquela playlist. E o meu cérebro, ele já assimila tão rapidamente que o start é muito mais rápido, assim. Então, isso é muito, muito bom. É uma dica que eu sou uma pessoa movida a playlists e checklists, né? Então, assim, eu gosto muito de ter uma playlist para cada momento. Então, ter isso é maravilhoso e teu cérebro vai assimilando e lhe auxiliando a realizar as tarefas que precisam ser feitas. Perfeito, Lari. Muito obrigado por estar aqui com a gente, ter compartilhado um pouquinho da sua experiência em relação à disciplina, em relação a ter essa constância dentro do nosso dia a dia. Foi muito legal estar conversando com você e ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Fiquei muito, muito feliz e vamos, quem sabe, ter mais com certeza. E mantenha a sua constância. Mantenha a sua constância. É muito importante. Como a gente disse, a constância também é um fruto do espírito. Ela entra no domínio próprio.
e nós precisamos ter cada vez mais os frutos do Espírito dentro do nosso dia a dia. Quero pedir para você que ainda não é inscrito, que você faça a sua inscrição aqui, ative o sininho para você não perder nada, e nós nos vemos então na semana que vem, no próximo BeiraCast, às 18 horas, na próxima sexta-feira. É isso aí, Lari. Obrigado, viu? Eu que Valeu. agradeço. Um abraço, pessoal. Até semana que vem.